Olá, muito bom dia, muito bem-vindos todos a este seminário Saneamento é Básico. Seminário este promovido pelo Instituto Amanhã, especialmente para o lançamento da 5ª edição do Guia da Sustentabilidade. E essa publicação, o nosso guia, tem o patrocínio da Foz do Brasil, da Gerdau, da Natura e também da Petrobras. Além de apoios institucionais muito importantes, apoios da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, que tão bem nos recebe hoje aqui em São Paulo, da Sobratema, Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, e também do Instituto ADVB de Responsabilidade Social. Certamente nós vamos tratar de forma recorrente o tema do saneamento, de infraestrutura, que é algo que é um problema brasileiro, mas é uma oportunidade também para as empresas, principalmente agora que o governo federal se deu conta, né, que não vai conseguir fazer as obras que precisam, todo esse investimento que precisa fazer em infraestrutura no país, sem contar com a iniciativa privada. Isso já vinha de outros governos. O governo de São Paulo tem se dedicado também a buscar soluções criativas, né, em reunir iniciativa privada, área pública, governo federal, estadual, municipal, para achar soluções. Se nós não tivermos esse tipo de solução, nós não vamos alcançar a meta de chegar a 2020 ou 2030 com os investimentos que nós precisamos em infraestrutura para resolver um problema que é dramático no Brasil. A gente saiu um pouco do discurso da defesa do meio ambiente para ações concretas em defesa do meio ambiente. O próprio Estado de São Paulo, recentemente, divulgou uma pesquisa feita no Brasil, em que 94% da população brasileira tem consciência da importância da defesa do meio ambiente, mas somente 18% age a favor do meio ambiente, ou tem atitudes a favor do meio ambiente. Então nós temos um longo caminho a percorrer e o poder público tem a responsabilidade de dar exemplo. O Estado de São Paulo tem a meta de universalizar o saneamento até o final desta década, 100% de água tratada, 100% de coleta de esgoto, 100% de tratamento de esgoto. Estima-se investimento em torno de 20 bilhões de reais para atingir todos os outros estados. Temos que abrir, com essa baixa da inflação, com da queda de juros, nós abrimos o setor de saneamento para o mercado de capitais, né? Então, eu vou fazer uma afirmação que pode assustar alguns, mas nós temos dinheiro, recursos existem. O que falta são bons projetos e vontade política. Temos um arcabouço institucional, o doutor Rogério vai falar disso, e temos que estar aberto para uma alocação de recursos com base em critérios técnicos e não podemos esquecer do sistema de subsídios, porque alguém tem que pagar a conta e não tem almoço de graça, quer dizer, não adianta a gente sonhar se você não for atender a população de baixa renda, a população da zona rural. Eu cito algumas questões que eu chamo de atuais estruturantes, que nós, no setor, precisamos tomar uma posição forte. Nós precisamos ter uma posição única. Nós precisamos ter uma voz atuante. Vocês não veem nos jornais, quando a presidente vai falar de uma medida provisória sobre redução do preço de energia, nenhuma citação sobre saneamento. Isso implica, fundamentalmente no nosso setor, que a primeira despesa de uma operação, basicamente, depois de recursos humanos, é o custo da energia. Todo mundo, quando eu falo isso, todo mundo chacoalha a cabeça e fala, é isso aí vai para casa e dorme, né? Quer dizer, nós temos que atuar fortemente nisso se quisermos ser ouvidos. Então, Plano Nacional de Saneamento está para sair, já é uma ação que as associações estão fazendo juntas, mas já estamos pegando aos 44 segundos do tempo, porque isso veio muito distorcido, mas nós estamos tentando arrumar.
Houve uma MP recente, 575, sobre parcerias público-privadas. Eu falo isso, todo mundo fala assim, cabeça, é isso mesmo e tal, mas ninguém do setor foi fundo olhar. Para você, quer dizer, você chegar até 2030 com água e esgoto universalizado, quer dizer, não só e esgoto universalizado é coleta e tratamento, a gente está falando de um número perto de 20 bilhões de reais ano em termos de investimento. Número esse que nós não temos conseguido, vamos dizer, cumprir. Ou seja, a gente pode passar o próximo. Embora tenha todo um conjunto de fontes de financiamento que estão listadas aí nessa lâmina, e posso comentá-las um pouco, o fato de você necessitar de 20 bilhões de reais de investimento ano não é uma coisa pouco relevante. É extremamente relevante em termos de número e extremamente difícil de atingimento na situação atual. Por quê? Porque o problema, então, não está na questão dos recursos. O problema está na questão de que a estrutura de prestadores de serviço que está atuando no setor de saneamento hoje, ela não é adequada. Por quê? Porque você tem bons prestadores, você os tem. Aqui a gente está, no caso de São Paulo, você tem a Sabesp, que é uma grande companhia, é uma maior da América Latina, tem excelentes indicadores, faz os seus investimentos e deve conseguir viabilizar uma universalização até 2018, 2020. Agora, você sai daqui, vai mais lá para cima no país e você encontra uma realidade que não tem nada a ver com isso, né? Aí você tem operadores que não conseguem nem tomar crédito, eles não têm capacidade para se endividar. Quem acaba tendo que se endividar é um governo de estado que é o controlador daquele operador. Eles operam com índices de perda elevadíssimos, coisas acima de 50% são triviais, né? Perdas acima de 50% são absolutamente triviais quando a gente, vamos dizer, vai centro-norte do país, né? E então fica complicado você considerar que é esse pessoal que trabalha dessa maneira que vai ter, digamos, a missão de executar projetos, de tomar recursos, de executar projetos, fazer esses investimentos e, vamos dizer, compor uma parte desses 20 bi por ano. Tá? Então, aí é que a coisa pega. Eu cheguei a participar, aliás, como Abdib, de um programa que o Rogério também acompanha e participou, onde o Fundo de Infraestrutura do FGTS fez um programa chamado Revitalização das Companhias Estaduais de Saneamento. Eu diria que é uma das alternativas possíveis. Rapidamente, é assim, uma companhia que não tenha a capacidade de resolver sozinha os seus problemas, não é feita toda uma análise e tal, isso não é tão simples assim, mas você faz um aporte, o Fundo de Infraestrutura aporta uma quantidade de recursos em cima de um business plan desenvolvido, né, através de um acordo de acionista, mas como o fundo, ele é um fundo, ele não conhece o setor, ele vem acompanhado de um operador que a gente chamou de qualificado, e tomou muito cuidado com esse adjetivo, para não caracterizar o operador nem público nem privado. Portanto, e além disso, esse operador qualificado, ele teria a obrigação de investir no mínimo 10% do que o fundo vai colocar lá. Então ele estaria aportando a sua competência técnica junto com a empresa que estaria sendo, vamos dizer assim, revitalizada. Essa empresa continua sendo uma empresa de maioria do Estado, fica com 51%. O FGTS, esse fundo, coloca os recursos, o operador vai ajudar na operação, e isso tem um layout para o fundo sair dali a uns tempos, porque o fundo não está lá para ficar o resto da vida.